Boa tarde, rapaziada. Comecei com senhoras e senhores, sempre fico meio tenso de apresentar um cara do rock and roll com senhoras e senhores. É meio complicado, né? Ah, tudo certo. Faz parte. Lobão, me conta uma coisa. Seu primeiro livro foi uma autobiografia que você fez em parceria com outro escritor, não é isso? Não. Eu escrevi sozinho e o Otonholi, como jornalista, fez pesquisa de parte de imprensa. Ele simplesmente foi fazer uma pesquisa em todos os órgãos de imprensa que falaram sobre mim desde que eu me tornei uma pessoa pública. Mas ele nem escreveu, nem comentar sobre o que ele pesquisou, ele simplesmente decalcou e o texto foi todo meu. Você é considerado polêmico, né? Um dos adjetivos que colam em você. Eu achei importante, porque o meu relato era tão diametralmente oposto do que a imprensa falava, que eu achava curioso ter declarações de juiz, comentários de críticos e de fatos que se tornaram depois evidentes e para mostrar o despautério que é esse pessoal que fica se ofendendo com a minha pessoa, né? No Twitter isso acontece o tempo todo, né? Inclusive aqui no livro, no novo livro Manifesto do Nada na Terra do Nunca, tem um momento que você comenta dessas ofensas, quer dizer, que ofender virou uma coisa muito fácil, principalmente na internet. Eu sou um cara muito ofendível, né? Assim, as pessoas se ofendem com muita facilidade. A gente, não sei se a gente passou um período muito grande de ditadura, de censura, mas a gente se desacostumou a falar naturalmente. Olha, eu acho isso. Nada pessoal, assim, ó, você gosta daquilo? Não, não gosto. Não é que por exemplo, você fala do Chico Buarque, por exemplo. Eu acho o Chico, o cara fala o seu desafeto, o Chico Buarque, eu acho o Chico simpático. Eu gosto pessoalmente, só acho uma porcaria o que ele faz. Mas não é nada pessoal, entendeu? Assim, o Caetano eu já tenho problemas, eu achar do caráter dele ser falho. Entendeu? Mas o Chico não, acho que ele simplesmente não fala ao pau, né? Só isso. Dentro do livro, inclusive, tem um capítulo que você comenta, na época que você estava na TV, né, fazendo o programa Liga, que uma das pautas que pediram para você fazer era sobre sertanejo universitário, que você, pessoalmente, pelo que eu entendi, não curte muito. Mas que o cara que você foi entrevistar era boa pessoa, você achou ele um querido. Não, aí o cara queria... O programa A Pauta eu tinha que me fingir de fã, evidentemente eu não fiz isso. Mas tinha muita gente que queria a pele do cara, a cabeça do cara. E eu não me concordava nem com um lado nem com o outro. O cara era gente fina, meu companheiro de trabalho, ralou um tempão, sabe? Eu falei pra ele, eu pessoalmente acho uma porcaria, mas pô, eu te respeito muito. Você abraçou o seu trabalho, o seu gênero musical aí, você fez a sua vida, tá entendendo? Não significa que eu vá comprar o seu disco e pedir o seu autógrafo, não é verdade? Então as pessoas não entendem esse limiar. E aí a gente fica um país muito jeca, de pessoas se ofendem. Por exemplo, não raro as pessoas falam, mas por que você é tão polêmico? E eu sempre respondo, olha, eu não sou polêmico, eu sou um cara que fui bem educado. Minha mãe sempre dizia, olha, seja sincero, seja honesto, fala o que está no seu coração, sabe, não seja hipócrita, sabe? Eu sempre falo, olha, isso, aquilo. Como qualquer pessoa deveria falar, entendeu? Agora, quem causa turbulência é a coletividade, a nossa cultura coletiva, que é muito atrasada. As pessoas são muito atrasadas. Ora, bolas, já tenho 55 anos, já haveria ter tido um tempo de ter uma ressaca moral, se fosse o caso, né? Dizer, porra, acho que eu não estou agindo bem, né? Mas não, eu sei que eu estou agindo correto, eu sou um cara honesto. Eu falo o que eu devo, o que eu sinto. Sabe, eu acho que uma democracia, nós temos que ter liberdade de opinião, e não só ter liberdade de opinião, a gente tem que cultivar esse trânsito de ideias, sabe? A gente não pode ficar... Por isso que a gente, de repente, é um país esquizofrênico, com agora 70 mil mortes de assassinatos, mortes violentas por ano, assassinatos, e o país mais simpático do mundo, rebolativo, minhóquico. Então, alguma coisa está errada com um país que tem um índice, por exemplo, agora, a guerra da Síria, em 2 anos matou 100 mil pessoas, a gente mata em um ano 70 mil. E olha, pô, a gente não está numa guerra civil, mas estamos rebolando, estamos no carnaval, não é verdade? Então alguma coisa da psique coletiva brasileira está muito errada, né? Eu não estou nessa, né?
Você, inclusive, começa o livro com um poema, e muita gente te conhece como poeta, como compositor, principalmente de músicas. Ficou cafona isso, não, né? Mas enfim. eu acho que letra não tem nada a ver com poesia, viu? Esse é um poema mesmo. Eu raramente faço poemas, raramente, pelo menos, edito os poemas. Mas eu acho que quando se faz uma letra de uma canção, uma letra. Eu sou letrista. Eu juntei as duas coisas. Eu sou baterista, na verdade. Eu acabei juntando as duas coisas na pergunta porque a poesia se chama Aquarela do Brasil 2.0. E a Aquarela do Brasil foi feita em 39 pelo Ari Barroso e tem essa coisa rebolativa que você comentou. Não, antes de qualquer coisa de ser rebolativa, ela é uma exaltação. Eu remeti a Aquarela do Brasil porque ela é, além de ser um samba exaltação, altamente ufanista. E o meu seria uma desexaltação, né? Uma exaltação de puto, né? Do cara exaltado, né? O samba que eu estou exaltado. Né? Então eu queria mostrar essa diferença de pontos de vista, já dando um diapasão no livro, dizer assim, olha gente, não esperem misericórdia de mim em relação ao que eu vou dizer sobre o nosso país, e sobre o nosso povo, sobre nossa política e sobre nossa cultura. E existe uma crítica contundente à semana de 22, principalmente. Por que, especificamente, ali, esse ponto, a semana de 22, o Oswald, foi o ponto de partida nesse livro? Porque toda cultura que é fabricada, pensada, a psique brasileira, ela é toda, assim, se a semana de 22 é baseada na semana de 22, né? Macunaíma, antropofagia, ser mau caráter é legal, ser malandro é legal, ser precário é legal, ser preguiçoso é legal, sabe? Dar um golpe é legal, jabá é legal, propina é legal, sabe? Comer o outro porque você acha que o outro é melhor que você e você não quer dar crédito a ele, você o come como metabolismo mimético criativo, também é legal. E o pior, é um conceito que foi se sedimentando em 90 anos. E engraçado que foi uma semana que se propunha a quebrar paradigmas, e principalmente com uma academia, e se tornou uma coisa acadêmica, porque, verificando historicamente, depois da semana de 22, todos os movimentos de arte no Brasil, música, foram baseados, acreditando piamente, e cada vez mais dando sedimentos culturais. Por exemplo, você pega o livro do Mário de Andrade, o Macunaíma, ele fez nitidamente troça. Ele estava sacaneando aquele cara, o Macunaíma. Aí você vem o Joaquim Pedro de Andrade, faz o Macunaíma nos anos 60, ele endeusa aquilo. E a partir dali, aí você tem o cinema novo, você tem a MPB, você tem o Eusébio Le Corbusier, você tem os mais fanáticos ramificações nacionalistas reativos, os fundamentalistas e os comunistas. O Partido Comunista foi criado mais ou menos na mesma época, mostrando que a nossa comunistice, o intelectual de esquerda, que é um campeão mundial de punheta de pau mole, que é um cidadão, é uma entidade corriqueira atualmente. Você vê o Caetano Veloso, você vê o Chico Buarque, você vê o Emi Sader, você vê a imprensa de esquerda, a patrulha ideológica que tem todas as redes sociais, os black blocs. Você vê que ontem saiu no 7 de setembro, só tinha gente financiada pelo governo. Era a CUT, era o PT, eram os black blocs, mídia ninja, tudo do PT. E aí o que aconteceu? O povo em geral sumiu da rua. Ficaram aqueles babacas quebrando todo mundo. Contra o capitalismo. Você tem que ser muito idiota para hoje em dia você querer ter uma mensagem comunista. Fincaram bandeira de Cuba lá em São Paulo, empunharam uma bandeira do Brasil com uma foice e um martelo em vez da ordem e progresso. Só bandeiras vermelhas. Pô, é muito ridículo. Isso aí é a cara da terra do nunca. Né? Porque é uma punheta. Ou seja, é uma regurgitação, é um loop que as pessoas acreditam na falência. Porque são grupos de intelectuais observadores, não observadores históricos, que não dá para entender que Cuba é um dos piores lugares para se morar no mundo. Cuba é uma ditadura.
Então como é que você pode criar um governo que apoia Cuba, dá dinheiro para Cuba, acata as ordens de Cuba e fazer uma comissão da verdade contra a ditadura aqui? Mas peraí, eu acho que qualquer ditadura é execrável, é injustificável. Agora, você não pode atacar uma ditadura defendendo outra ditadura, mas pior ainda, muito pior. E não só Cuba, o Irã, Coreia do Norte, Angola, todas as ditaduras sanguinárias da África subsaariana é totalmente subvencionada pelo governo brasileiro. Venezuela, aquilo é uma vergonha. A gente está num governo esquizofrênico e a gente está sendo massacrado. E o que minha proposta no livro é assim, a gente tem que tirar o hype da esquerda, como esse Fora do Eixo, Pablo Capilé, o Midianista, são os idiotas, isso é tudo pau mole. Ninguém vai olhar para a tua cara e debater com você, nenhum vem debater com você, ninguém. Porque eles vão errar, porque eles não têm argumentação. Porque a gente vai pesar pesos e medidas. Se você detesta a ditadura, então por que você apoia uma ditadura? Ele vai dizer que a Cuba não é uma ditadura? Como que as pessoas podem dizer, depois de 50 anos, que Cuba não é uma ditadura? Como você não vai dizer que a Coreia do Norte não é uma ditadura? Como é que você não vai dizer que a China não é uma ditadura? Então como é que eles podem ter simpatia pelo Mao Tse Tung? Com os dados, você não acha que o Hitler foi um filho da puta? Então como é que você acha que o Che Guevara não é um filho da puta? Como é que você acha que o Mao Tse Tung não é um filho da puta? Que matou muito mais, inclusive, que o próprio Hitler. Como o Stalin, como o Lenin, como o Khrushchev, todos esses filhos da puta, são todos uns psicopatas. E aí aqui no Brasil nós pegamos o pior da intelectualidade. E aí pegamos um comunismo latente do Oswald de Andrade, que é um dos representantes dessa esquerda festiva do Brasil, que é, vamos ser assim, aí o índio, por que a gente trata o índio como um primitivo neolítico? Pô, o índio já recebeu eflúvios da nossa civilização, vai inventar a roda, vai botar fica no cocar, mas vai botar uma roupa, vai para uma universidade, vai transformar sua terra numa coisa produtiva, sabe? Não vai ficar transformando num museu arcaico em céu aberto com lixão, prostituição, alcoolismo e suicídio em todas as reservas indígenas. Isso é um absurdo, você está entendendo? Isso é uma desinteligência. E aí a gente fica falando aqui e a gente fica sob a pressão desses filhos da puta o tempo todo. Sabe? Então tem que entender que são todos uns bunda moles, eles não têm uma argumentação que possa contrariar esses fatos que estão sendo falados, porque são fatos. São fatos. Mortes, miséria, sangue, arbitrariedade, totalitarismo, tudo isso são fatos. E eles não podem ir contra fatos. A gente tem essa intelectualidade brasileira que foi construída lá do início, de esquerda, buscando muito a esquerda como uma... Ou de ultradireita também, né? O Le Corbusier, o Plínio Salgado, também era de ultradireita também. Era esse o ponto. E, pô, ninguém quer procurar de outra... Porque, afinal, qual era o contrário? Quer dizer, porque existia um movimento contrário. Tanto existia que em 64 acabou havendo uma ditadura contra isso tudo, contra o comunismo, né? Sim, era contra o comunismo. Na verdade, foi contra o comunismo mesmo, né? A gente estava vivendo um período de Guerra Fria, e eu me lembro disso. Pô, o Jean Goulart estava matando golpe. Aquele comício da Central do Brasil, os armazéns, o próprio Fernando Gabeira, eles estavam cheios de armas, sabe? E eu vi a sociedade civil toda saiu na rua pedindo para os militares tomarem o poder. O problema dos militares é que eles tomaram o poder, eu acho que deveria ter tomado, senão a gente virava como comunista, estava até hoje num cubão. Mas eles deveriam ter dado eleições e pronto, a gente acabou com o golpe comunista, e agora vamos deixar a democracia reinar, vamos deixar um civil entrar aí e deixar o curso seguir. Agora, sabe lá por que eles ficaram 23 anos nessa ditadura e o que é pior, matando gente dos porões, torturando, se tornando o prato cheio para que os comunistas se achassem vítimas e se vitimizam até hoje. Quer dizer, pior dos dois mundos, né? Do livro você faz um levantamento sobre o que é considerado MPB, né, a partir dos anos 40, 50. Não, a partir dos anos 60, né?
MPB, esse termo, ele veio depois do ISEB, do Centro do CPCs da Uni, e eles elaboraram uma coisa escrotíssima, porque a música popular para o cara intelectual de esquerda de classe média era uma coisa cafona, assim, por um tipo um Odair José, um Valdir Soriano, e aí eles queriam reproduzir, filtrando aquilo e fazer uma coisa muito popular. O que surgiu o quê? Do Lobo, tem jangada no mar, né? O paneguinho na estrada. Aí então os caras pegavam temas populares e transformavam já lapidado, uma versão kit, fake, do cara classe média branco, intelectual de esquerda, que queria filtrar e embelezar a música popular do povão. O que é escroto pra caralho. E, por sinal, uma coisa que eu prefiro muito mais ao Odair José. O Odair José é verdadeiramente um gênio, né? Diga-se de passagem. E inveja da pobreza, exatamente. Aí todo mundo quer aquele programa da Regina Casé. É a Barbie na laje. Né? É a Barbie na laje. Em vez da gente chegar e desfavelizar o Brasil, aí o cara da classe média quer entrar, quer ser pobre. Não, o pobre não quer ficar pobre. Eu sei disso, sabe? Como o Joãozinho 30 falou, olha, quem gosta de pobreza é intelectual de esquerda. Porque pobre quer luxo, a gente quer luxo, quer ganhar dinheiro, quer todo mundo ter um carro legal, tá entendendo? Ter um trabalho legal, sabe? Imagina, sabe? Mas ao mesmo tempo, no início do livro, você fala mal, exatamente, dentro da poesia, dos playboys que ficam em shopping o tempo inteiro, que querem querem ser ricos. Não, peraí, calma aí. Uma coisa é você querer ser rico, ser um cara esperto e utilizar bem o seu dinheiro. Outra coisa é você ser um cara rico, ocioso, um idiota que não sabe o que fazer, fica ejaculando champanhe na balada, tá entendendo? E não sabe o que fazer com a grana. Como é usar bem o dinheiro? Cara, se você é um cara espiritualmente desenvolvido, se você tem educação, se você tem empatia pelos outros, você vai ter um mundo interior muito grande, você nunca vai sentir tédio, nem fazer esse tipo de babaquice. Ou, por exemplo, uma micareta fazer campeonato de língua, para descolar uma herpes na gengiva. Pô, toma no cu, sabe? Porque o beijo, na verdade, você pensa só, na minha época, puta, dava tudo, menos beijo na boca, na verdade. Hoje em dia tem campeonato de beijo de boca e micareta, aí beijei 30. Pô, mas espera, o que você vai fazer com 30 beijos na língua? Porra, o que eu vou fazer com esse contato emocional? Isso é uma psicopatia emocional, né? Tem um comentário também no livro que comenta a respeito do sertanejo universitário, do pagode romântico, do axé, que são 3 dos ritmos hoje mais populares, que tocam muito na rádio, que vendem muito. Qual é a diferença entre esses ritmos que hoje são muito populares e que vendem muito e que animam multidões, para aqueles que eram populares nos 60, 70, os Odair José, os Valdir Soriano, enfim? O Odair José era romântico, ele tinha uma poesia, tinha o Valdir Soriano, eles tinham poesia. Você pegava Antônio Marcos, sabe? Pegava esses caras tinham altas letras, sabe? Por exemplo, dentro do sertanejo mesmo, de raiz, tem altas letras, sabe? Tem coisas maravilhosas. Agora, esses 3 elementos que você falou, qualquer um desses elementos, o cara que vai ao show, ele vai a um sertanejo universitário, ele vai a um pagode Mauriçola, ele vai num axé music sentar a bunda na garrafa. Agora, ele não vai a um show de rock and roll, porque ele não tem condição intelectual de absorver aquilo. Porque ele já tem uma cicatriz no cerebelo que o padrão de cognitividade dele não permite se sensibilizar por coisas um pouco mais interessantes. E daí antigamente, o cara tomava sorvete na testa. Hoje em dia, ele já não consegue mirar mais a testa. O sorvete passa ao largo, não é verdade? Então a coisa está ficando muito esquisita. Né? Ninguém é muito burro. E o pior, este burro geralmente fica por aí cagando goma. Porra, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Então o cara perde a noção da própria idiotice e é um ser que abunda, né? Por metro quadrado. Nós temos vários idiotas desse tipo por metro quadrado, né? Então isso daí o que deve ser? Se a gente pensa então no governo, pensa que nos últimos 10 anos a nossa educação caiu e nós somos o penúltimo lugar no índice de educação do mundo, ele só perde para a Indonésia. Então a gente sabe que a criança brasileira é uma das mais inteligentes do mundo. Agora o estudante brasileiro é um dos mais burros do mundo. Alguma coisa está acontecendo.
né? Alguém está fazendo uma fábrica de fazer dodói, dodóizinho da cabeça, né? Então a gente tem alguma coisa acontecendo maquinada para a gente ficar mais estúpido do que é, né? Aí você vê toda o processo cultural, o processo de educação, a doutrina pesada que os alunos têm comunista na escola, isso desde o governo FHC. Você tem o Ministério da Cultura com essa Lei Rouanet, dando 10 milhões para Cláudia Leite, para o Vitor e Léo, para o Gilberto Gil, para autores ao site da Betânia. Porra, o cara é consagrado, tem milhões, vai 2 milhões, 10 milhões. Aí eu tô meio morto, eu vou ressuscitar e dizer, vou fazer um show com 50 anos aí inventa o aniversário, 30 anos de carreira, aí uma banda que já está morta, aí volta comemorando 38 anos de carreira, aí começa a inventar qualquer merda, os cineastas começam a inventar, vou fazer um filme, vou descolar um edital, vou fazer um filme puxando o saco do Lula, fazer um filme sobre a vida do Lula, vamos fazer um filme sobre os heróis da ditadura, o Marighella, o Lamarca, você só vê os filmes, só rola filme assim, não é verdade? Então alguma coisa está acontecendo. Então essa Lei Rouanet, ela não protege o artista que está começando, ela não protege de maneira nenhuma o artista que é mais arrojado e fala coisas malucas. Pelo contrário, ela só protege o puxa-saco que está do lado do governo e é um militante e é um crápula, um filho da puta, porque esse dinheiro é do povo. Eles estão pegando dinheiro para comprar apartamento e para poder ficar coçando o saco, entendeu? Mas você comentou a respeito do FHC também. E muitas vezes o que existe é uma comparação PT versus PSDB. E quem acompanha você no Twitter ou lê o livro, na verdade não é isso que você está dizendo. Não é esse contra não existe. Mas esse vício de linguagem, eles são todos de esquerda. Sabe, o FHC era fã do Fidel Castro, pô, ia almoçar com Chaves, um monte de babaca. O PSDB é uma esquerda mauriçola, assim, que é meio fã do PT. O PT bate, eles ficam assim, pô, mas eu queria me enturmar, entendeu? Mas tudo babacão, entendeu? E aí eles é que pavimentaram toda a situação para o PT vir para o governo. O petista, que é mais odioso, é um cara que tem mais ódio, e pior, porque eles sabem que de uma forma ou de outra o FHC fez o real, ele que inventou o Bolsa Família, eles que inventaram tudo que o PT herdou e levou e acabaram destruindo com o decorrer do tempo, né? Porque agora o país está caindo aos pedaços. Então eles têm essa coisa, esse ódio ao Fernando Henrique. Você fala mal do PT, você é festa. Todo petista tem esse cacuete, né? Você começa a dizer, olha, o governo tá uma merda, por quê? Você é tucano? Não, cara, eu não sou tucano, eu odeio tucano, eu acho o tucano tão bunda mole, mas tão bunda mole que pariu vocês, sabe? Então são todos uma merda, sabe? Vamos ao contrário, que eu acho que é bastante interessante para todo mundo que está aqui. A gente comentou a respeito da esquerda e um pouco do papel do Estado, bem por baixo. Eu acho que quem quer conhecer um pouco mais a respeito da sua opinião tem que comprar e ler o livro. Mas, ok, já que pela escola a gente é criado na esquerda, o que é a direita? O que é a direita progressista? Existe uma direita progressista? Não existe, né? Aqui direita, pô, é coronel, né, rapaz? É o Sarney. Direita que eu conheço no Brasil é o quê? É o Sarney, é o Maluf, é o Renan Calheiros, não é não? É o Severino Cavalcante. Nós temos uma direita escrotésima, patrimonialista no Brasil, né? Mas agora o problema é que toda essa direita está aliada ao PT. Eles são todos aliados do PT. Então, e eles ficam, você é de direita? Não, eu não sei se eu sou de direita, eu não sou de esquerda. Agora, eu sou a favor de uma coisa, eu sou a favor do livre mercado, da livre iniciativa, eu sou a favor da propriedade privada, eu sou a favor da liberdade de expressão. Se isso é ser filho da puta, então eu sou um filho da puta. Todas as sociedades vitoriosas no mundo foram a favor da livre iniciativa, da propriedade privada, da diminuição do Estado na vida. Nós somos o país atualmente no mundo, o país mais estatizado do mundo, ou seja, a gente já vive virtualmente no comunismo. O que é o carola estatizado? O carola estatizado significa que o militante, ele é um religioso de Estado. Ele se ofende com tudo. Você lembra aquelas carolas antigamente que ficavam na janela, aí passava uma mulher gostosa, ai, socorro, aí ficava se benzendo, não é? A carola que ficava, ai, que indecente, ai, que imoralidade. Você lembra daquele tipo da carola? E hoje em dia é o carola estatizado. Você fala alguma coisa, ai, falou mal do Lula,
mexeu com o Lula, mexeu comigo, sabe? É um bando de bunda mole. Então são os carolas estatizados. Então o papel do Estado para você deveria ser menor. Óbvio, a gente tem 39 ministérios, todos aqueles ministérios, todo mundo gasta mó grana, ele só funda ministério para botar aliado, para poder conservar uma base parlamentar. Quer dizer, é um fim da picada, ter 39 ministérios. O país como os Estados Unidos deve ter o quê? 6 ministérios. Um país mais ou menos normal tem 9, 10 ministérios. Você tem 39 ministérios, Ministério da Pesca, Ministério da Punheta de Pau Mole. Porra! Aí vem o ministro da punheta. Porra, é o fim da picada, né, cara? E você sabe perfeitamente, eu sei, que nenhum desses só dá grana. É ministério para dar grana para os outros. O meu homônimo Lobão, ministro da Armina e da Energia, pô, o ministro do Apagão. Aquilo ali, em qualquer lugar, teria que ter saído há um tempão, mas ele é afilhado do Sarney. Está ali só para cumprir tabela. Acho que nunca deve ter sabido ligar uma tomada na parede, tá entendendo? É ministro das Minas e Energia. Sabe, uma coisa absolutamente estratégica, né? Então, pô, a gente não é um país, literalmente, não é um país sério, né? Numa democracia, como é que faz para mudar isso? Eu acho que quando chega numa situação dessa, eu, por exemplo, se tiver uma eleição, eu não vou votar na Marina de jeito nenhum. Eu não vou votar no Eduardo Campos, nem na Dilma, nem no Aécio Neves. Então, peraí, eu vou botar... O cardápio, o menu de presidente não me satisfaz. Nem de partidos. A gente está com 538 partidos e todos são de esquerda. E não tem oposição, cara. Então, fazer um partido, assim, eu já tenho convocado pessoas da sociedade civil, começaram a pensar assim, olha, quem é a favor da sociedade, da livre iniciativa, da propriedade privada, do Estado diminuto, de menos impostos, de maior efetividade da sociedade civil construindo educação correta, sem doutrinação. Essa é a agenda. Então vamos começar a chamar pessoas e formar um partido orgânico que tenha essa agenda, porque essa agenda não tem em partido nenhum. Todos os partidos socialistas, não sei que partido, são todos à esquerda do PT. Você viu ontem na saída dessa passeata, só tinham partidos mais à esquerda do PT que estão putos com o PT de estar muito aliado à direita. É o PSTU, é o PSOL, o PCdoB, é a CUT, o PCO, você está entendendo? Então, pô, a gente não tem nada. E o que é o seguinte, eles fazem um hype da esquerda, que se você fizer alguma coisa que não esteja na cartilha deles, você é chamado de direitista, reacionário. Então isso intimida muita gente, entendeu? Então o negócio é primeiro, dizer assim, olha, deixar bem claro quem é o bunda mole aqui são eles. Sabe? Pau mole, recalcado, porque o cara que, pensa bem, uma sociedade tem que cultivar não o individualismo, mas o valor do indivíduo, porque um grupo de indivíduos poderosos poderá fazer um coletivo poderoso. Agora, um grupo de desindivíduos, pessoas que não têm nenhuma noção de individualidade, jamais será um coletivo. Então, o frouxo unido jamais será um indivíduo. Né? Então a gente primeiro tem que forçar que nós somos uma célula indivisível, cada ser humano tem que ser respeitado como ser humano e não um coletivo de coisas, está entendendo? Como é que eles querem fazer, porque aí você vira um bunda mole, você é substituível, você é descartável, você nunca vai ser uma presença por si próprio, sabe? E isso é a coisa mais desumana que tem no comunismo. Então, e pensa bem, as equipes, você pega os Estados Unidos, que é um país super individualista, é o país que tem o maior espírito de equipe que existe, porque tem bons indivíduos. O bom indivíduo sempre vai respeitar o outro indivíduo. Então é muito mais fácil a gente começar pelo indivíduo do que começar pelo coletivo, porque isso é conversa mole para boi dormir. Né? Então, pelo indivíduo, e não pelo individualismo, porque o bom indivíduo sempre será um ser altruísta e sempre pensará mais no outro, sempre terá empatia com o outro e sempre terá um espírito nato de solidariedade com o outro. A gente encerrou com chave de ouro essa semana aqui no Sub na Bienal, com a presença de um dos maiores e mais incríveis músicos e, nesse momento, políticos desse país. Escritores já, e escritores, que vem lançar aqui junto com a gente Manifesto do Nada na Terra do Nunca. Eu peço a vocês muitos aplausos para todo mundo que eu citei, e principalmente para o Lobão. Força, valeu, gente. Lobão. Valeu, viva o rock and roll.